Mãos agarradas no arreio, na rédea, pés procurando o estribo, galopa, galopa, menino. Bunda batendo no lombo, isso dói como dói. Mato, capim alto, capoeira, galho seco, arranhando, arranhando. Passa córrego, porteira, cerca velha, mata burro, segura pequeno. Esse trechinho procura... a linguagem procura imitar um pouco o andamento do cavalo, né? Para quem tem alguma familiaridade com esse universo de cavalo e tal, tem galope e tem trote. Bom, com a leitura me deu um flashback aqui agora, assim. Meu pai era um grande leitor, né? E era um grande contador de histórias também. Então eu me lembro dele contando para mim oralmente, assim. Ele não estava lendo, ele estava me contando de memória as histórias do Simbá, o Marujo, né? E depois isso tem me vem uma outra coisa aqui, uma repercussão muitos e muitos anos depois, quando eu li a Odisseia, né? Esse outro Simbá, né? Então acho que primeiro vem dessa coisa da oralidade, né? Do som da voz do meu pai, assim, eu devia ter uns 6, 7 anos mais ou menos, e eu tinha me machucado, tinha tido um acidente com o pé, pisado num prego, alguma coisa assim, tive que tomar vacina antitetânica. E eu me lembro assim de muita dor, e ele, para me fazer dormir, né, me contando essas histórias do Simbá. E eu acho que isso depois vai repercutir na minha escrita, no tipo de assunto que me interessa, porque o que eu escrevi até hoje não deixa de ter a ver também com narrativas de aventura, né? Podem ser lidos dessa forma. E depois isso, durante a infância, a coleção Vagalume, né? Lúcia Machado de Almeida, né? Maria José do Pré, eu adorava, né? Aquilo era uma viagem, e que eu acho que se entrelaça na minha história como leitor ou como ouvinte, né? Quer dizer, como a gente gosta de ouvir história, né? Como é bom ouvir história, e um pouco essa dimensão da oralidade está se perdendo, né? Acho que a gente não se reúne mais para ouvir história, assim, isso seria uma coisa legal de recuperar. As crianças fazem isso muito, né? Me lembro em sala de aula, O Menino do Dedo Verde, um livro, talvez o primeiro manifesto ecológico, né, que eu tenha tido contato antes dessa palavra entrar em circuito, né. Então, acho que vem desse momento, assim. E sempre tive livros em torno, né. Meu pai tinha uma biblioteca interessante e que estava sempre mudando, porque ele ia lendo, algumas coisas ficavam, outras coisas ele passava para frente. Mas, de certa maneira, acho que está muito ligado à figura do meu pai, né? Essa é a minha experiência com a leitura. A minha viagem com a escrita começou bem depois. É curioso que começou com a morte dele, foi uma experiência do tempo para mim, né? Uma experiência radical do tempo, porque aconteceram 3 coisas numa mesma semana, e que eu acho que tornaram assim inevitável o meu mergulho na escrita, porque foi a ferramenta que me possibilitou ter acesso a uma série de coisas que estavam me ocorrendo nessa época. Então, eu fiz 40 anos, meu pai morreu, e eu terminei de ler Em Busca do Tempo Perdido, uma narrativa sobre o tempo também, tudo na mesma semana. Então foi, de certa maneira, uma experiência radical com essa dimensão do tempo. E eu, vindo antes de uma experiência com o espaço, que é o que eu pratico até hoje, eu sou arquiteto, né? Então trabalho o tempo todo com essa dimensão do espaço, da visualidade, né? Das imagens. Mas é curioso, porque embora eu acho que isso persista na minha escrita, é uma escrita muito visual, tem muito a ver com o cinema também. A minha geração toda, eu acho que a nossa cabeça, a nossa formação foi muito feita pelo cinema, né? Eu me lembro das sessões do
do Humberto Mauro e do Goethe Instituto, quando eu havia aqui em Belo Horizonte. O Goethe tinha um acervo incrível, né? Do novo cinema alemão, em 16mm, em preto e branco, algumas coisas com legenda em espanhol, algumas coisas sem legenda, e a gente via da mesma forma, né? Então eu assisti muita coisa. Isso acho que é um outro viés da influência que eu tive e que eu vejo que está muito presente também na minha literatura, né? Um modo de narrar um pouco cinematográfico, né? Com todas os recursos, né, da linguagem do cinema, que depois a literatura contemporânea se apropriou, né? Os flashbacks, flash forwards, os cortes, né? Quer dizer, a literatura um pouco como montagem também, né? Uma narrativa que deixa de estar encadeada numa sequência cronológica, como o grande romance do século XIX, por exemplo, mas que vai se apropriar, enfim, dessas outras estratégias, né, para compor a sua linguagem, né, na contemporaneidade. Então, quer dizer, fazendo um apanhado geral, acho que passa por tudo isso, mas acho que está muito ligado à memória, a essa oralidade, mas muito ligado também à visualidade, né? Então é assim que eu vejo, quer dizer, formas de narrar, e aí o livro também como um objeto visual, né?